Boa noite, pessoal. Então hoje, 19 de outubro, segundo bimestre de ISEE, a gente já finalizou o assunto que foi sistemas trifásicos, né? Então hoje a gente inicia a representação em PU. Então, um sistema de representação, né, por unidade. PU por unidade. Então isso aqui é uma forma de representação de grandezas em um sistema de energia elétrica. Então isso aqui, representação. Tá? Qual a função? Normalização. Normalização de resultados. E uma melhor interpretação também das grandezas. Né? Como assim? Então, se eu falo, por exemplo, de um sistema, uma linha de transmissão, transformadores, né? A gente pode se deparar com valores altos, né, para potência, para tensão, corrente. E talvez seja necessário fazer alguns cálculos também com esses valores. Então, para a gente ter uma melhor interpretação, né, e padronizar esses resultados, é possível representá-los aí por meio dessa notação por unidade, tá? Então, no que consiste? Consiste em a gente determinar valores de base, né, para as principais grandezas, potência, tensão, corrente, impedância. E a partir desses valores de base, né, a gente passar as grandezas que tem sua unidade de medida para um sistema por unidade. Então, por exemplo, se determinado sistema tem uma potência de 95 kVA. Essa é uma potência nominal, né, o que de fato eu tenho lá. Então eu posso, né, arbitrar, né, eu definir uma potência de base, um valor de base, qualquer valor, tá? Se eu determinar que esse valor de base, S de base, é igual a 95 kVA também, como que ficaria a representação por unidade dessa grandeza nominal, né, que eu tenho lá, de verdade? Então, toda representação em PU ocorre da seguinte forma. A grandeza em PU, ela é igual o valor nominal dividido pelo que eu estabeleci como base. Tá? Então, nesse caso, né, a minha grandeza aqui em PU, né, o meu S em PU, ele seria igual ao quê? Ao valor nominal, 95 kVA, dividido pelo valor de base, que seria 95. Tá? Então, aqui daria quanto? 1, né? 1 o quê? Então, a partir do momento que a gente representa por unidade, né, PU, ele deixa de ter a unidade de medida em questão, que seria VA, né? K é o prefixo. Estou dividindo kVA por kVA, ele torna-se então PU. Qual é a potência aqui do meu sistema? 1 PU, tá? Mas qual é a vantagem de se fazer isso? Então, como eu disse, uma melhor representação, né, números menores, normalização e interpretação. Então eu vou padronizar, né? Eu padronizo, eu vou definir valores de base e também fica mais fácil de interpretar, né? Uma vez que eu determinei os valores de base e eu preciso ter eles aqui em uma legenda, tá? Isso eu dei um exemplo com um número quebrado, mas vamos supor o seguinte, ó. Tem um determinado sistema que a tensão vale 200 volts. Eu posso arbitrar o valor que eu quiser para a tensão de base. Eu posso pôr, por exemplo, V de base igual a 200 ou V de base igual a 100. Tá? Como que ficaria a representação em PU nesse caso aqui? Tensão em PU é igual valor nominal, né, quanto tem lá de verdade, pelo valor que eu defini como base. 100. Então, nesse caso, eu tenho 2 PU. Tá? Então, eu vou olhar determinado trecho lá do meu circuito, 2 PU. Mas eu tenho que ter em mente, né,
que o valor de base para tal circuito é 100 volts. Então, se eu quiser o valor nominal, eu faço sempre PU vezes o valor de base, né? Basta fazer o quê, ó? Isolar aqui o valor nominal, né? Passa aí se multiplicando. Então, sempre que eu desejo saber um valor nominal, é o valor de base vezes o valor em PU. Se eu for analisar outro trecho lá desse circuito, e ver que lá em determinada carga eu tenho, por exemplo, 1,5 PU, qual é a tensão que eu tenho nominal nesta carga em questão? Basta fazer, né, 1,5 vezes o valor de base de tal circuito, que é 100. Aí eu teria o quê? 150 volts. Ou seja, eu estou normalizando resultados, tá? A partir desse valor de base que eu arbitrei no meu sistema, né? Eu defini ele, tá? Eu escolhi. Então, todas as demais tensões do meu sistema serão referenciadas em função de um valor de base, tá? Então, essa é a principal ideia aí do sistema PU, ok?